Oi, gente, tudo bem? Queria agradecer a possibilidade de estar nesse congresso, de terem aceitado o meu trabalho, de eu ter a possibilidade de compartilhar e, enfim, em algum momento talvez ouvir o que vocês têm a dizer, né? Então, a minha fala aqui vai ser um pouco no sentido de explicitar. O artista não se explica, né? Mas assim, a gente pode explicitar referências para pensar junto, né? Então, de onde eu venho, né? O que esse trabalho em mim mexe um pouco? A experiência mais radical que eu vivi antes de dar aula na UFAC como substituta, no sentido de planejamento, sala de aula, prontidão, repertório. Eu fiz parte do grupo de professores em 2007, eu tinha feito parte do grupo de professores de uma ONG que formava adolescentes para ser check-in, era a primeira escola de comissário de bordo também, administração e mecânica, né? E ele tinha algumas problemáticas, assim, esse projeto, né? Então, eu era professora de cultura e cidadania e tinha sido contratada não pelo meu histórico de teatro, mas pelo meu histórico de dança, né? Mas acabei dando aula de dança-teatro através dos valores de cultura e cidadania. E como ele tinha muitos problemas, assim, quanto espaço, professores, né, de ter profissionais disponíveis, então tinha dia que a coordenadora do projeto falava assim, não chegou nenhum professor, você pode assumir? Tipo, 4 salas. E aí, por saber o histórico deles, de que às vezes eles falavam assim, minha mãe tirou dinheiro de ir na padaria pra eu estar aqui. E falava, não posso deixar eles sozinhos. Então, eu me lembro de uma vez que ela falou assim, você pode... A primeira vez que ela falou, você pode assumir? Eu falei, nossa, eu não posso não assumir. Né? Eu fui a jornada da heroína. Eu falei, não, eu não posso dizer não, assim, né? E aí eu tive... Claro, eu tinha algumas aulas, né? Alguns pensamentos, algumas aulas para situação de emergência, mas era muita gente, né? E aí, no tempo que eu saí da sala da coordenadora até chegar nas salas dos alunos, eu inventei uma aula que chamava O Imprevisto. E aí, eu dei aula para eles no estacionamento. Não cabia todo mundo e tal. A gente fez um pega-pega e tudo mais. E esse projeto ele me provou muito como pessoa, como professora, como, enfim, artista, né? E era o começo das ONGs, desses projetos, de absorver os arte-educadores. Então, de fato, tinha muitos problemas, do começo dessa experiência, né? E, e aí, por outros motivos, quando eu cheguei para dar aula na UFAC, eu fui convidada e eu senti as mesmas coisas. Aí hoje estou fazendo doutorado com Alice Kiyomi, na linha formação do artista teatral, e estou nesse momento convidada a pensar o que é essa formação, o que talvez a experiência como docente mexeu comigo também como artista. E esse é um vídeo que eu fiz depois que, assim, porque eu assumi essa vaga em 2019, em maio de 2019, e daí eu peguei uma parte desse contrato online. Então eu tive que adaptar todas as formas que eu trabalhava, assim, sei lá, meditações, visualizações, cheiros, tudo isso, a condição do meu afeto, tudo isso eu tive que adaptar. E aí nessa época eu tava dando aula, era uma aula que o conteúdo dela era estética, né? Então eu tive que pensar, também por causa que muita coisa começou a acontecer em vídeo,
eu tive que repensar a minha história com o cinema, enfim, né, com o fato que eu sou meio cinéfila. Então, assim, eu não sou muito de estar aparecendo nas redes sociais. Isso mexeu bastante comigo. E aí, quando eu fiz esse vídeo, eu já tinha compreendido intuitivamente algumas coisas, né? O quanto, tipo, ter ido pra lá me recolocou como mulher, como mãe, como artista, né? Porque eu demorei pra retomar minha carreira de acadêmica, porque eu sou mãe solo, né? Então, assim, encontrar pessoas com a história de um lugar, né? Que nasce dessa história das Amazonas, e quem são essas mulheres que chegaram no norte, né? Quando essa identidade foi sendo formada, tudo isso, né? Entrar em contato com a história do norte fez com que eu também pudesse me reiniciar e tudo mais, né? E aí eu estava nesse momento, eu tinha pego Covid, e aí a indicação da médica era sair para caminhar. Então o que tem aí é o Lago do Amor, né? Para quem conhece, lá em Rio Branco. E eu sempre passava por essa coisa do desenho do ser humano, e eu ficava com vontade de fazer isso. Um dia eu virei pro meu filho e falei, me filma fazendo isso, que eu vou fazer um vídeo. E aí eu fui atrás, né? Sabe aquela coisa, tipo, você vai atrás depois, né? Ai, por que que eu tô com vontade de fazer, né? A Vitruviana. E aí eu me deparei com essas outras referências. A Harmonia Rosales, que faz uma atualização, né? Uma mulher negra. A Hildegard, que foi uma versão anterior que o Da Vinci. Então, foi interessante que eu me deparei com essas coisas. E aí eu quis processar algumas coisas que eu tinha passado como professora e observadora artista. Então, eu tinha visto uma aula do professor Leonel com o Thales, uma finalização, que os alunos tinham feito esse poema da Clarice, né? E aí, eu não, se eu fosse eu. E aí tinha um momento que uma aluna nossa, que tem um histórico, enfim, é uma mulher trans, difícil para chegar na UFAC e tudo mais, né? Sacrificado e tudo mais. E daí, essa imagem, por exemplo, ficou para mim, né? Porque teve um momento que as outras pessoas seguravam ela e ela falava o poema, assim, como querendo se libertar de alguma coisa. Então, tudo isso, eu me vi afetada por várias coisas que eu vivi e que me ressignificaram como pessoa, como artista, como professora, né? O que eu tive que abrir mão? Então, eu tive que abrir mão da convivência com a minha família. O meu filho ficou morando sozinho em Campinas. E aí, para dar essa aula de estética, por exemplo, eu falei que quando eu era pequena e ninguém me explicou essa coisa das cores, eu tentei misturar todas achando que elas iam ficar muito coloridas. Eu era muito pequena quando isso aconteceu. E daí ficou tudo de uma cor só, eu fiquei muito chateada, então que eu queria passar um pouco essa ludicidade. Contei que quando meu filho era pequeno, eu falei, eu vou fazer a mágica das cores. E daí eu peguei a mãozinha dele, pus azul, amarelo, verde, eu falei, mas é uma mágica, não é assim que vai ficar, tem um segredo, né? Então, minha relação com a arte também passa em rever a infância com meu filho, algumas coisas lúdicas e tudo mais, e eu tive que deixar para trás alguma coisa, né? E aí, o que ficou de essencial? Então, por exemplo, quando eu dei aula de estética, eu também me lembrei do filme do Herzog, né? Da Caverna dos Sonhos Esquecidos. E tudo isso foi me afetando, foi me revendo como arte. Eu estava pesquisando essa coisa da sombra também em sala de aula, né? Do Jung, potência da sombra para criar. Então, presencialmente, eu tinha feito aulas que eram com vela e tudo mais. A gente tinha falado sobre isso. Então, à medida que eu dava aula para eles, eu me revia também.